Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Dando início a mais uma semana, a mais uma segunda-feira de estudo desse livro tão importante, que é o Livro dos Espíritos, esse primeiro livro que Kardec nos deixou, né, codificado, em que precisamos nos aprofundar nesses ensinamentos para que possamos clarear a nossa mente, clarear essas convicções enraigadas em cada um de nós, das várias religiões que tivemos, né, das várias crenças que tivemos desde o nosso início aqui, nesse orbe, em função da nossa família, em função de várias coisas. E só acrescentando, né, Célia, da grande importância dessa necessidade desse ensino, né, para tirar essas sombras que muitas das vezes a gente traz arraigada e presa, é uma fala de Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade, é impressionante. A gente muda a nossa forma de ver, de enxergar, de entender as coisas que estão... E deixamos até, muitas das vezes, de nos milindrarmos com muitas coisas que hoje nos faz errar, né? E esse livro, Nivaldo, Kardec, quando ele codifica essa leitura aqui, ele codifica para nós, que somos espíritos, para que a gente pudesse entender tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento e que hoje pudéssemos usar isso para o nosso caminho evolutivo, para vamos chamar assim de reeducar as nossas convicções, os nossos essa coisa enraizada que a gente desenvolve. E a gente relembrar também, né, Célia, que essa doutrina é o Consolador prometido por Jesus. Por Jesus. Quando Jesus diz para nós que a gente orasse, pedisse ao Pai e que Ele mandaria um outro Consolador e esse Consolador ficaria conosco para a eternidade, então não poderia ser uma pessoa. São esses ensinamentos que fazem com que a gente tenha esse consolo. E já falamos aqui, porque a gente descobre de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e por que muitas das vezes estamos passando por essas necessidades, dificuldades, e para onde nós vamos quando deixarmos esse corpo físico. Então, isso nos consola. Vamos lembrar mais um ensinamento. Que essa aqui é a terceira revelação. Terceira revelação. Né? A primeira foi Moisés. Isso. A segunda Jesus. Foi o nosso Cristo, foi Jesus. E essa aqui é a terceira revelação. Bom, vamos dar início, né, ao nosso trabalho, fazendo a nossa prece. Agradecendo sempre, mas agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida. Agradecendo por tudo que Ele nos concede, por tudo que Ele nos permite, por tudo que nós somos. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que nos guia, que ilumina o caminho que nós precisamos percorrer e vamos percorrer. Entendendo hoje que de mão dadas com o nosso irmão, com Jesus, esse caminho se torna mais suave. Ainda assim, é um caminho muito pedregoso,
muito cheios de obstáculos. Mas também já sabemos que fomos nós mesmos que criamos esses obstáculos, que colocamos esses pedregulhos, muitos pontiagudos que nos machucam, que nos ferem, mas que fomos nós mesmos que colocamos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes. Mestre Jesus, mas hoje já queremos, já necessitamos de segurar em sua mão para caminharmos com firmeza. Te agradecemos, Mestre, e te pedimos que a tua luz ilumine sempre os nossos passos, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. E a nossa reflexão, né? Reflexão dessa semana, que está sendo colocada na tela de vocês, ela nos diz assim, é um caminho, né, bonito. E ela nos diz, onde há vontade, há um caminho. E eu costumo repetir, porque isso não é meu, eu costumo repetir muitas vezes que a vontade é a potência maior que cada um de nós possui. Porque se não tiver vontade, a gente não faz nada. E esse caminho bonito, belo, que nos desperta em cada um de nós a vontade de percorrer, ele também tem o seu oposto, né? O caminho é a nossa vontade que vai escolher. Que tenhamos essa felicidade de escolher o caminho certo. Mas essa reflexão, acima de tudo, é para despertar em cada um de nós a consciência de que somos nós, a vontade é nossa. Os dois caminhos, os três, quantos caminhos aparecerem em nossas vidas, a vontade é nossa. Nós é que vamos determinar qual o caminho que vamos percorrer. E é fundamental aí, né, Célia, que a gente entenda que essa vontade é o que faz com que a gente dê o primeiro passo. Porque como o caminho está aí, a estrada à nossa frente, as decisões que nós temos que tomar estão todas aí. Então nós temos que ter essa vontade de levantar e dar o primeiro passo, que muitas das vezes é o mais difícil. Mas é o que a gente sempre diz, por maior que seja o caminho, o primeiro passo é fundamental. Vai nos encurtar a chegada. Então, que a gente tenha essa vontade de dar o primeiro passo, seja qual for o caminho que a gente tiver que enfrentar, das nossas dificuldades, dos nossos aprendizados. Porque esse caminho longo, Nivaldo, se eu ficar parada aqui... Vai continuar longo, né, Célia? É muito grande. Como que eu vou conseguir? É muito grande. Se eu continuar parada aqui, ele vai continuar grande. É o que você falou. Se eu der o primeiro passo... Já diminuiu. Ele já diminuiu. Perfeitamente. Tem muito ainda para percorrer? Tem muito ainda, mas já foi maior. E o primeiro passo é o mais importante para que a gente dê continuidade à solução das nossas dificuldades. Então vamos ao nosso estudo, né? Vamos então voltar à nossa questão 622, né, Célia? Estamos no nosso estudo 138 e estamos na questão 622. Só para a gente relembrar, né, Célia? Estamos falando sobre as leis divinas ou lei natural. Ou lei natural. E tem duas questões aqui que são fundamentais, Fundamentais. Quais são, Célia? É a 615
que Kardec pergunta, a lei de Deus é eterna? É eterna a lei de Deus? E eles nos respondem. Eterna e imutável como o próprio Deus. Eterna e imutável. A lei de Deus é uma só. Para o universo. Seja aqui, seja aonde for. É o universo. E o que é o universo, Nivaldo? É aonde nossa vista alcança e aonde ela não alcança. Eu diria até aonde o nosso pensamento pode ir, né, Célia? Eu acredito que é a lei, Nivaldo. A lei, né? Então, a lei de Deus, ela é eterna e imutável. Não são como as nossas leis, que muitas das vezes são revogadas, são substituídas, não pegam, não entram em vigor. A lei de Deus, ela funciona, é eterna e imutável. Porque a gente, como as nossas leis, por exemplo, já há algum tempo é permitido o divórcio. Antes era proibido. Não tinha divórcio. Na nossa lei, o casamento era indissolúvel. E acabou, indissolúvel. Com o passar do tempo, com a evolução, com o progresso, em todos os sentidos, foi criada a lei do divórcio. Mas nas leis de Deus não existe esse adendo. Perfeitamente. Sabe aquele negócio que em português tem? Quando a gente estuda português, a nossa língua, aí tem lá que toda regra tem exceção. Exceções, né? Toda regra tem exceção. Na lei de Deus não tem, né? Na lei de Deus não tem. Nem, sabe aqueles pontinhos, aquela vírgula, e aqui possibilita isso? Na lei de Deus não tem. Aqui possibilita essa interpretação, isso. Lá não tem na lei não de Deus. Tem. E tem a segunda pergunta, Célia, que é muito importante, também, que é a 621. Kardec pergunta assim, onde está escrita a lei de Deus? E eles nos respondem o quê? Na nossa consciência. Na consciência. Porque nós poderíamos pensar, né, Célia, que a lei de Deus está escrita nos livros. Na Bíblia, aqui, no Evangelho. Não. A lei de Deus, ela está escrita em nossas consciências. Ou seja, todos nós temos essas leis em germe dentro de cada um de nós. Elas estão na nossa consciência. Tanto, Nivaldo, que a lei, esse capítulo, é lei divina ou natural. É natural. Essas leis, elas estão na nossa consciência. E só para completar, né, Célia, ainda nessa questão 621, Kardec pergunta então, visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Pois é. Por que a gente está recordando aqui novamente? É por isso que a gente, há muito tempo até, né, Nivaldo, que a gente não fala sobre a importância do livro, né? De vocês terem. Porque a gente, agora, a gente pode voltar a essas questões. Exatamente. A 615, a 621, porque é importante e a gente vai... essa questão 621A, se essas leis estão na nossa consciência, por que tem essa necessidade de nos ser revelada? E a espiritualidade nos diz, o homem, nós, a esquecera ou desprezara. Fizemos pouco caso dela. Vista grossa, não quero saber. Quis então Deus lhe fosse lembrada. A espiritualidade não diz revelada. Lembrada. Ela diz lembrada. Nós procedemos assim, né, Célia? A gente pode entender isso, porque nós procedemos assim. Quantas leis que nós transgredimos?
Quantas? Às vezes o sinal está fechado, a gente sabe que não tem ninguém para atravessar e a gente fura o sinal. Mas a gente sabe que aquilo Sabe ali... que era para ficar parado ali, né? Então, a gente age assim. Então, a gente faz com que as leis sejam adaptadas às nossas vontades. Então, por isso é que esse Consolador veio para nos lembrar, para que a gente rememore, que a gente entenda que realmente essas leis fazem parte da nossa consciência, estão lá carimbadas. E que a gente precisa, a partir de agora, começar realmente a colocá-las em prática. Esse exemplo, Nivaldo, que você deu do sinal, não tem ninguém passando, não tem guarda nenhum, não tem... Ninguém está vendo. Radar nenhum, eu passo. E fica por isso mesmo. Agora, quando se trata dessas leis divinas, aquele meu olhar de crítica, eu já infringi. Está sendo computado. Essa lei. E está sendo computada. É verdade. Não adianta a gente pensar que ninguém está vendo. Porque Deus está vendo. A nossa consciência nos cobrará. Então, a questão 622, Célia. Kardec pergunta: Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? E aí Nós podemos ter uma ideia, nós podemos ter uma ideia verdadeira dessa pergunta de Kardec. Deus confiou aos homens? Enviou alguns homens para que eles nos recordassem dessas leis? A resposta dos espíritos é assim: sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Podemos citar alguns, Célia? Muitos. Moisés, que trouxe para nós os 10 mandamentos, foi um enviado de Deus, né? Recebeu, segundo a história, né, de Deus, mas sabe quem enviou foi Jesus. Foi Jesus. E tem outros, Nivaldo. Vamos pensar no nosso Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, vamos nosso falar Francisco de Assis. Sócrates, Platão. Vamos pensar... Fabiano. Vamos pensar mais próximo de nós, Chico. Gandhi. Chico. Quantos homens, Divaldo, que está conosco ainda aí, trazendo esses ensinamentos até hoje para nós. Então eles vêm nos mostrar, eles vêm nos ajudar. E com certeza, Célia, outros estarão chegando aí. Com certeza. Para reforçar esses ensinamentos para nós. Nosso Pai, a misericórdia dele, ela é tão grande, o amor dele pela criação é tão grande que ele não vai nos abandonar assim ao léu. Ele sabe que nós precisamos, então ele envia. Agora, quem não aproveita somos nós. Está aqui, ó. Nós não aproveitamos. Aí é 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meios de falsos princípios? E a gente vê esses falsos profetas e que carrega uma multidão. Então, então, o que Kardec está perguntando, tem homens assim? Tem, nós sabemos que tem. Todas essas seitas que levam seus adeptos ao suicídio, essas seitas macabras, aonde a palavra do líder, do guia, sei lá, o nome que vai ser dado, é a palavra final. Não tem vários adoradores de várias espécies. É verdade. E aquela população, aqueles adeptos seguem.
E contra isso só tem um jeito, Célia, é o conhecimento. É o conhecimento. Não tem jeito. Então, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? E a espiritualidade nos responde: certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. E aí, em tudo, nada é 100% desprezível. Nada é 100%, devemos abandonar 100%. Em tudo, nós temos que filtrar, porque vamos tirar alguma coisa. Então, tem verdades. O problema é essa fé cega. O problema é essa falta de raciocínio. O problema é usar esse filtro para detectar essas verdades. E aí a gente tem que relembrar aqui, né, Célia, que por que muitos desses homens tomaram essas decisões? E eles nos dizem aqui, por ambição, por vaidade, por orgulho, é que tomaram essas decisões de, mesmo não tendo essa inspiração de Deus, terem querido inspirar ou conduzir os homens, né? E aí eu lembro, nos seus caminhos. Eu lembro, Nivaldo, que lá atrás, no estudo do Evangelho, lá atrás em Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Espíritos, com os mortos. Por que ele fez isso? Porque havia muitos homens que diziam: sonhei. E aí botava para fora o que ele queria, o que convinha a ele. E o povo seguia quem acreditava. O que a gente tem que tirar, né, Célia, dessa passagem é que, uma vez que Moisés ele proíbe a comunicação com os mortos, é porque existia essa comunicação. E ele só proibiu porque existia o abuso. Porque o abuso, mas existia a comunicação. A comunicação existia. Porque se não existisse, como é que vai proibir? Não havia necessidade de proibir. Uma coisa que não existe, né? Então, só foi proibida por causa do abuso, como nós fazemos em tudo que Deus nos dá, nos dons que Deus nos dá. E a questão 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Caráter. E eles respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo pelas suas palavras e suas ações. Deus não pode ser da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, como que a gente vai reconhecer um verdadeiro profeta? Pelas suas ações, pela sua fala, pela sua palavra e as ações principalmente, né, Célia? Principalmente as ações. Porque eu posso Nivaldo, falar, pregar uma coisa e fazer outra. Né? Nada me impede. E que seria profeta? Profeta é o que leva a palavra, o que transmite a palavra de Deus, o que divulga a palavra de Deus. Esse é o profeta. É o profeta. 625.
E não, ainda na 624, quando ele diz assim, quando a espiritualidade nos diz: impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, se Deus não se serve da boca de um mentiroso, a gente cai na questão 623. Por ambição, por orgulho, por vaidade, eu me sirvo da palavra para dizer que eu sou inspirada. Então, Deus, a gente precisa, mais uma vez, a fé raciocinada. Com certeza, sempre, né, Célia, é fundamental. Nós precisamos prestar muita atenção nas palavras que são proferidas, mas principalmente, como o Nivaldo falou, nas ações que são executadas, né? Nas ações, no que fazemos, como nos comportamos. E porque a gente tem, Nivaldo, a gente tem um comportamento na nossa casa, a gente tem um comportamento na casa espírita, a gente tem um comportamento no nosso trabalho. Na sociedade, né? Esse comportamento, ele tem que ser condizente com o que eu prego. É isso, porque a gente se espelha muito para poder praticar nossos atos. O exemplo vem da prática. E aí tem aquela historinha, né, Célia? Que a gente sempre já falamos aqui, do falar e do fazer, né? Aquela senhorinha que frequentava uma casa espírita e estava em todas as reuniões públicas e lá ela sentava e ouvia a palestra e ouvia e executava, fazia tudo o que tinha que fazer. Essa senhorinha morre, desencarna, e o palestrante, né? O pregador, também desencarna. E eles se encontram no mundo espiritual em condições diferentes. A senhorinha numa condição espiritual mais elevada que o que fazia as palestras. E aí ele questiona para ela como pode. Ele que dava as palestras, ele que falava, estava numa posição inferior à dela. E ela responde para ele: porque eu fazia tudo o que você falava. Então, fica muito exemplificado para nós a grande importância de não só falar, mas de nós executarmos. Como a Célia disse, termos o nosso comportamento na casa espírita, falando, mas em casa, na sociedade, com os amigos, no trabalho. Quando estivermos sozinhos, também mantermos a nossa forma de agir e de pensar. Uma personagem que eu gosto muito, muito, muito. Madre Teresa, eu acho que foi Madre ela Teresa. quem falou que as mãos que executam, elas são mais importantes do que a boca que prega, da palavra. Então, ela fala que as mãos que trabalham são mais importantes que as mãos que oram, né? Que a gente faça essa... Porque a oração sai da boca, né? E a gente precisa... Isso é a questão 223 e a questão 623 e a 624 vem chamar a nossa atenção exatamente para isso. Deus não vai se servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Informações para nós. Então, nós precisamos pesar, precisamos passar pelo crivo da razão as palavras que nos chegam e os atos que são praticados, né? Perfeitamente. E aí você, Nivaldo, 625. 625, acho que é você que lê, Célia, mas eu posso ler também. Lê. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? O mais perfeito.
o mais perfeito. Porque nós tínhamos falado aqui na 622 sobre vários. esses homens que vieram enviados por Deus para nos lembrar das suas leis. Nos ajudar, nos Mas agora Kardec pergunta qual é o maior. Né? O tipo mais mais perfeito. perfeito. E eles simplesmente respondem: Jesus. Esse é o guia e modelo. Nós repetimos o guia e modelo. Eu lembro, Nivaldo, que numa excursão, nós temos o guia e para onde ele manda a gente seguir, a gente vai. Exatamente. A gente confia nele. E aí, nós que abraçamos a doutrina espírita e que devemos deixar a doutrina espírita nos abraçar, ela nos diz que Jesus é o guia e modelo mais perfeito que Deus nos enviou. E a gente não segue ele. E o que nós temos que fazer? Seguir os passos de Jesus. E ele diz: imitá-lo. Venha a mim. Imitá-lo. Siga-me. Sério? Eu vou te consolar. A gente precisa entender que Jesus não deixou nada escrito. Nada. Todos os evangelhos, todos eles, são aproximadamente 60 evangelhos, foram escritos depois de sua morte. Mas ele veio fazer uma coisa fundamental, que foi viver, ensinar para nós através do seu exemplo. Né? Por isso ele é esse guia, esse modelo que Deus nos ofereceu para que a gente pudesse nos transformar. E ele mesmo disse, né? Me segue. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele ainda diz mais, Nivaldo. Ele fala assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Seguindo, o que ele quis dizer com isso, Célia? Seguindo o seu exemplo. Se nós não fizermos tudo aquilo que ele fez, se nós não aprendermos essa lição, nós não vamos chegar ao Pai. Nós vamos ficar nessa roda reencarnatória, Isso. Retornando para espiar, para aprender. É aquele aluno que não estuda, não passa de ano. Ele vai ficar E cada vez ele trocando mais até difícil, de escola. mais difícil, Vai chegar uma hora que não tem mais escola para ele, ele vai ter que mudar de escola, como nós vamos ter que mudar de planeta, até que a gente possa realmente entender que nós temos que seguir os exemplos de Jesus. E nessa pergunta de Kardec, tem me chamado a atenção, porque Kardec pergunta assim: que Deus tem oferecido, ou seja, ele continua a oferecer. Não é assim que Deus ofereceu, não. Que Deus tem oferecido, ainda hoje ele nos oferece. E a resposta é essa: Jesus. Isso aí é pra gente, é difícil seguir os passos de Jesus. Vamos pensar no perdão. Nós não sabemos perdoar. No amor. Nós não sabemos o que é esse amor divino. Mas já chega o nosso conhecimento que nós precisamos, que isso existe latente dentro de cada um de nós. A necessidade do perdão, a necessidade do amor. Do verdadeiro amor. Do verdadeiro amor. Não é esse amor de posse, esse amor material, de paixão. Não é esse amor. É um amor sublime. E Kardec vem nos explicar sobre a pergunta que ele fez e a resposta que a espiritualidade deu. Lembrando que a resposta da espiritualidade foi que Jesus é o nosso guia e modelo mais perfeito que Deus tem nos oferecido. Kardec nos diz: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral
que a humanidade pode aspirar na Terra. Essa perfeição moral é que nós, Kardec está nos dizendo que essa perfeição moral é o que nós podemos aspirar. Por que Jesus podia apontar erro e nunca apontou? Por que Jesus podia condenar e nunca condenou? Porque ele tinha essa elevação moral, coisa que nós não temos e julgamos e apontamos. Não temos essa elevação moral. Estamos a construir, mas a gente se acha. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, da lei de Deus. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Vamos lembrar aqui, Nivaldo, que antes da terra se desmembrar do todo, Jesus já era o Cristo. Quantos anos tem o nosso globo? Nós falamos, a ciência fala em 4,5 bilhões de anos. Né? Ele já era o Cristo. Jesus já era o Cristo. Ele recebe de Deus a incumbência de cuidar desse planeta Terra, que estava saindo, né? Estava fresquinho, com esses 20, 30 bilhões de espíritos, que somos nós. Então, o Espírito Divino animava Jesus. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ou desviando ele, né? Ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatutárias para servir as paixões e dominar os homens. Então, o que era a lei do homem, o homem apresenta como lei divina e elas servem para animar as suas paixões, para alimentar as suas paixões e dominar os homens. Perfeitamente. É o que a gente vai lembrar que quando Moisés recebeu os mandamentos, o povo hebreu, o povo judeu, né, eles estavam vindo de 400 anos de escravidão no Egito. Os egípcios, né? Então, 400 anos, eles absorveram muitas jeitos, teorias, ensinamentos dos egípcios. Então, Moisés, quando recebe os 10 mandamentos, junto a isso, ele coloca leis, como o olho por olho, dente por dente, e diz que eram leis, eram orientações divinas para que o povo acreditasse. Porque precisava. A brutalidade era muito grande. E o grande choque, né, Célia, do povo judeu com o povo judeu hebreu, né, com os egípcios, era exatamente no sentido que o povo judeu tinha a crença no Deus único.
E os egípcios não. E é por isso, então, que Deus, Jesus, se manifesta, vem através do povo judeu que já tinha esse entendimento do Deus único. Por isso é que ele é o povo escolhido para que começasse a vir essas leis, as primeiras, as 10 leis, né, do mandamento. Mas essa colocação de Moisés, muitos hão apresentado como leis divinas, simples leis humanas, é para mostrar isso. Porque se a gente fala assim, eu vou instituir agora uma lei tal, se eu falo, Jesus me inspirou e aí a crença nessa inspiração vai ser maior. Tem a 626. Questão 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? E antes dele, só se teve conhecimento delas por intuição? São duas perguntas que Kardec faz e eles vão nos responder. Não. Mas, Nivaldo, antes de você responder, porque a 626 e a 622... Estão falando exatamente, trazendo, Kardec está aprofundando um pouquinho mais desse conhecimento, porque nós já tínhamos falado disso. Isso. Né? Deus deu a certos homens a missão de revelar suas leis. E agora Kardec pergunta, as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Nós já tínhamos visto lá. E antes dele, só se teve conhecimento delas por intuição? E eles vão responder, não dissemos que elas estão escritas por toda parte? E essa toda parte a gente pode até imaginar a própria natureza, né? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam, portanto, compreendê-las e ensiná-las, desde os séculos mais remotos. Através dos seus ensinos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Então, foi o caso dos profetas que vieram, né, preparando essa semente para que depois viesse Jesus. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis investigá-las. Olha só. Quando a gente realmente se interessa... No livro da natureza, tá aí. Quando a gente se interessa em perceber, em agir de acordo com a natureza, a gente age. A gente vê o quanto nós estamos transgredindo ou não. É por isso que os preceitos que elas consagraram foram proclamadas em todos os tempos, por homens de bem, e é também por isso que delas só se encontram elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Célia, nós vamos deixar para comentar essa questão na próxima semana. A gente volta a essa questão na próxima semana e a gente comenta porque o nosso horário vai ultrapassar. De qualquer maneira, Nivaldo, tanto para vocês, né, como para nós, Nivaldo, vamos... Um trabalho de casa. Vamos dar uma... Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Então vamos... meditar sobre isso, né? Prestar atenção nesse livro que está aberto para todos nós. Perfeitamente. Então, meus irmãos, estamos mais uma vez chegando ao final do nosso estudo na noite de hoje. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos agradecer aos nossos guias e mentores espirituais, em particular aos espíritos coordenadores desse estudo. E a todos vocês que nos assistem, que estão nesse estudo, nessa motivação conosco. Paz e bem,
paz e luz. Paz, muita paz. Uma excelente semana para todos vocês.